de novo aí. É demônio de quem, moço aí? Do artroide. Demônio do artroide. O que é artroide, É o mano? que tem aqui. Tá aqui. Artroide, sei lá. Demônio aqui, o demônio. Rapaz, Igreja Universal do Reino de Deus. Aí, ó. Android. É, demônio do Android. Tá repreendido. Vou quebrar essa carniça. Mas quando a senhora chegar lá na Universal, a senhora vai dizer o que, pastor? Pastor, tira o demônio do Android desse bicho aqui. Que entrou aqui dentro e não quer sair de jeito nenhum. O pastor só vai tirar o demônio da artroide. Sei lá. Ele tira de tudo. Universal. Tinha um poderoso castigo. Fala aí com o demônio da artroide pra ver se ele sai. Tá peito do artroide. Ei, carniça! Cadê tu? Pra menina, usou esse roupa.